Fala pessoal, aqui é o professor Rúlio. Meu nome é Gustavo e a aula de hoje é sobre trabalhar em home office, certo? Que é uma modalidade que existe faz muito tempo. Agora está ganhando uma certa atenção aí devido à situação que a gente está vivendo, certo? É uma coisa que está ganhando bastante espaço e que atrai bastante gente. Você pode ver que tem muito anúncio aí na internet de trabalho em casa, não sei o quê. É uma realidade nossa para hoje, né? Se a gente fosse falar de home office há 5, 10 anos atrás, o pessoal vai falar isso não existe. Né? Como que a gente vai confiar em um empregado para ele trabalhar na própria casa? Ele vai ficar assistindo TV, certo? Em vez de trabalhar. Mas hoje é uma realidade totalmente diferente e funciona muito. É isso aí, então tem bastante ferramenta, bastante recurso que o pessoal utiliza. A gente vai fazer uma geral para vocês, explicar alguns recursos, algumas ferramentas, mostrar algumas vagas, coisas assim, e dar um bate-papo aí sobre esse assunto com vocês. Então, bora para aula. Então, né, vamos começar aqui. Primeiro, tá lá, home office, trabalho em casa, escritório em casa, e a gente vai começar aqui falando sobre o que é preciso para você trabalhar bem em casa, certo? Algumas ferramentas, vantagens, desvantagens, certo? Lembrando que muitas coisas que a gente vai falar aqui servem tanto para home office como para trabalho normais, né, dentro da empresa, como investimento e outras coisas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso já já. Certo? Bom, inicialmente aí você vai precisar de um dispositivo com conexão à internet, certo? A gente colocou aqui computador, notebook, em alguns casos aí de repente um celular também, com WhatsApp e uma boa conexão com a internet, certo? Então, às vezes a gente pode utilizar mais do que uma ferramenta, por exemplo, utilizar o notebook e o celular, notebook e um tablet, ou várias câmeras, vários celulares. Depende muito do tipo de trabalho do home office que você vai fazer, que como vocês vão ver, são vários tipos diferentes. Certo? A gente vai falar um pouquinho sobre algumas ferramentas que o pessoal usa aí pelo mundo, certo? Não é uma regra geral, certo? Como a gente sabe, não existe nada, é isso e pronto, certo? É mais algumas dicas, algumas coisas que as pessoas tentam utilizar aí, também de acordo com o serviço que elas vão estar realizando, certo? É lógico que a gente vai falar algumas coisas sobre as gigantes, por exemplo, que vai ser mencionada agora a Google, né? Ela tem muita ferramenta que é interessante para a gente utilizar, tá? E ele está aproveitando bastante esse cenário de home office. Certo. Inicialmente aí falar sobre o Slack. Ele é uma plataforma que bastante empresa usa, não só no Brasil, no mundo todo. O que acontece? Empresas startups, normalmente, elas estão optando por esse tipo de serviço, que é uma comunicação ali interna, né? Cada um com o seu usuário, você consegue trocar mensagem instantânea, criar determinados canais, times de trabalho. Ele possui um recurso interessante que é o compartilhamento de arquivos com descrições. Então, de repente, você precisa mandar uma foto, alguma coisa, um comprovante de dentro da empresa internamente, você consegue fazer tudo isso aí pelo Slack. É como se fosse o que a gente explica sempre em sala de aula, né? A nossa intranet é algo mais particular daquela empresa específica, né? Isso. No caso do home office, por que o pessoal costuma utilizar? Você tem um ambiente, que são várias pessoas, uma em cada casa aí, só que você consegue manter como se tivesse todo mundo trabalhando muito próximo. Você está ali conversando, está trocando as informações, então é como se você estivesse realmente na empresa, porque, por exemplo, aqui na escola, a gente tem vários andares aqui, vários departamentos, então não necessariamente você vai estar ali conversando com a outra pessoa pessoalmente. Então, esse programa aí, ele serve para estar auxiliando nessa parte de comunicação, transformando as pessoas ali, tentando deixá-las mais próximas, certo? O outro programinha é o Trello, certo? Como que ele funciona? Ele é como se fosse um mural. Você consegue colocar alguns quadros, colocar listas, aqueles checklists, já fiz, não fiz, organizar time de trabalho, colocar algumas metas. Tanto o Trello quanto o Slack tem versões gratuitas e também tem versões pagas, certo? Aí depende da empresa, depende da utilização que você vai fazer. Então o Trello é mais para acompanhamento de atividades mesmo, certo? A gente tem, por exemplo, o Google Class também, que utiliza uma ferramenta parecida com isso. O pessoal já deve estar um pouquinho acostumado. Para quem tem filhos na escola municipal aqui de Marília, nós utilizamos o Google Class, é interessante, tá? Ele te dá algumas ferramentas, como o mural, que o professor Gustavo acabou de falar, né? Ele
deixa recado para os alunos e a gente responde através dele, é bem interessante também. Certo? O Hangouts, ele é um aplicativo de mensagem instantânea, porém ele é vinculado à conta Google, certo? Ao Gmail. Então você abre lá o seu e-mail, lá no cantinho esquerdo vai ter lá o Hangouts. Você pode clicar lá para conversar, ele abre uma nova janela. Você consegue trocar mensagens aí pelo e-mail, mas é uma coisa um pouquinho mais rápida de ser feita. Por exemplo, para quem está com a gente há um bom tempo, lembra do ProGames que nós tivemos, utilizamos o Hangouts para conversa entre funcionários, para a gente saber onde cada um estava, aonde que está acontecendo algum problema, né, que a gente tem que resolver algum problema. Isso funcionou perfeitamente com o celular, utilizando o Hangouts, no caso. Certo? E assim, ele tem uma ferramenta de videoconferência, igual está marcado aqui, porém o Google está mesclando essas duas ferramentas, que é o Hangouts e o Google Meet. E serve para você fazer videoconferência, uma reunião em cada pessoa em um lugar diferente, certo? Tem alguns recursos que eles são gratuitos, se eu não me engano até 100 pessoas online ali, ele é gratuito. Porém aí também depende muito da velocidade da internet, de cada um, da velocidade da sua casa, dependendo do que você for utilizar. Também até mesmo a quantidade de pixels da câmera do seu celular ou do seu notebook, que normalmente o notebook não tem uma câmera tão boa, né? Às vezes a imagem fica atrasada, fica com o que a gente chama de fantasma, né? Que fica pegando as imagens um pouco com FPS baixo, certo? Tem que levar tudo isso em consideração, que a gente vai falar daqui a pouco também. Certo? Por último aqui o Google Drive, que também é bastante utilizado para compartilhamento de arquivo e para trabalho simultâneo. Às vezes você precisa fazer, vamos supor, são várias pessoas trabalhando em um único documento, você consegue estar fazendo isso pelo Google Drive, todas elas acessam ali uma pasta compartilhada. Aqui na escola, tanto nas minhas turmas, nas do Julio, a gente utiliza bastante o Google Drive, né, que é o armazenamento em nuvem da conta Google, né? Normalmente meus alunos já sabem que eu puxo bastante a orelha. O que acontece muito é esquecer e-mail, né? Tem que saber o e-mail, tem que utilizar o Google Drive. Nós fazemos trabalhos aqui que são salvos no Google Drive. Você vai ter para a vida inteira, coisas que vocês fazem aqui na escola, vocês podem acessar depois de 4, 10, 20 anos, que vai estar no seu Drive, é seu, é pessoal. Então, assim, não somente no cenário de hoje como home office, que a gente está falando hoje, mas no nosso pátio profissional administrativo e tecnológico, é importantíssimo a gente saber utilizar essas ferramentas. Não só da Google, como da Microsoft, entre várias outras que nós temos no mercado. E é interessante lembrar também que a gente mostra aqui de repente algumas ferramentas e por mais que o uso seja simples, vocês podem ver que aqui a gente está dando o exemplo do trabalho com essa ferramenta. Então às vezes a gente salva um arquivinho lá, uma imagem durante a aula, às vezes pode parecer bem simples, mas é para mostrar como que é a ferramenta, mas você pode utilizar isso de forma comercial, de repente, trabalhando com isso. Então é interessante que você aprenda aqui, faça as coisas de forma correta, que você vai ver que um dia você pode estar utilizando isso aí. Com certeza. Lembrando, pessoal, se você for utilizar uma outra ferramenta, prestar bastante nas letrinhas miúdas, né? Às vezes você pode utilizar essa ferramenta gratuita, de forma gratuita, mas não para uso comercial. Então você tem que verificar até onde você pode utilizar aquela ferramenta, tá? Exatamente. Bom, algumas vantagens agora, né, sobre o trabalho em casa. A gente vai fazer meio que um parênteses aqui, vou falar um pouco, o Julio vai falar um pouco também, para a gente entender, né, o que é bom, o que é ruim, nas vantagens e nas desvantagens, e tentar entender um pouco como que isso funciona, tanto para a empresa quanto para quem está lá trabalhando no home office, certo? Inicialmente a gente vai falar sobre a economia. Como que seria essa economia? Você vai estar economizando, no caso, trabalhando em casa, e a empresa também. Aí você vai ter uma série de questões que tem que ser analisadas, certo? Por exemplo, a gente fala de home office, a primeira economia que aparece na nossa mente é transporte, tá? Isso não é um custo que vai ser menor só para o trabalhador, sim para a empresa também. Às vezes aquele custo do vale transporte que não vai ser necessário para o home office pode impactar um pouco na empresa e vai, certo? Entre vários outros tipos de economia, certo? Certo. E assim, você economiza também com alimentação, de repente você não precisa estar gastando dinheiro para se alimentar na rua, ou de repente você vai comer o que tem ali na sua casa. Não que você não faria de repente uma marmita, um lanche para você levar, mas eu acho que em casa você tem uma certa economia ainda com essa relação.
Tem bastante empresas que pagam, ainda assim, por mais que a home office, pagam esse vale-refeição ainda, tá? Por mais que você está trabalhando em casa, você também precisa comer. Então, várias empresas pagam, algumas não, mas isso aí vai de empresa para empresa. Certo? Tem a questão da flexibilidade. Como que isso funciona? Existem diferentes trabalhos em home office. Você tem trabalhos por demanda, você tem trabalhos que você tem que cumprir certa carga horária. Mas é interessante a flexibilidade porque, dependendo do trabalho, você não precisa cumprir exatamente certos horários. Alguns sim, outros não. Você tem também a questão de repente ir ao banheiro, alguma coisa assim, de uma forma muito mais simples, né? Você está ali disponível, você está na sua casa, você está mais confortável, né? Então tem essa parte da flexibilidade e da comodidade. Com certeza. Lembrando que a gente, por exemplo, se a gente está no home office para trabalhar com um serviço de atendimento, certo? Nós temos um horário fechado para trabalhar. Então entra às 8 e sai ao meio-dia, por exemplo, certo? Dentro desse período, você não vai ter uma flexibilidade. Agora, outros trabalhos, como por exemplo para os programadores, né? Então, eu tenho que entregar um site, né? Um e-commerce para semana que vem. Então, você tem um prazo. Você pode fazer 3 horas da manhã, você pode fazer 8 horas da manhã, você vai fazer o seu horário quantas horas por dia, desde que dentro dessa semana você entregue aquele trabalho que foi pedido para você. Exatamente. E a questão da comodidade, né? Também vamos fazer um parênteses aqui, que é boa, mas nem tanto, certo? Isso pode causar bastante problema em relação a muito conforto. Lembrando que a gente sempre tem que ter um ambiente de trabalho com o melhor conforto possível, certo? Mas também nós não podemos relaxar, certo? Por exemplo, trabalhar deitado. Exato. Tem que ter uma postura aí para você estar trabalhando corretamente, até porque a nossa voz, bastante da nossa confiança, ele muda de acordo com a nossa postura. Então, de repente, você trabalha ali num call center, um telemarketing, dá um exemplo aqui em Marília, tem bastante empresa que faz isso. Você vai atender a pessoa lá deitado na sua cama ou alguma coisa assim. Você pode até, tem pessoas que provavelmente fazem isso, mas aí não tá de forma correta, certo? Por exemplo, até mesmo numa entrevista de emprego, que hoje está sendo natural o pessoal fazer videochamada para fazer entrevista. Eu já participei de conversas onde o pessoal do RH falou, tem gente que vai fazer esse tipo de entrevista e a pessoa está de pijama, está de bermuda, às vezes a câmera está voltada para a cama do entrevistado e a cama está toda desarrumada, então tem que ter um ambiente adequado, tem que estar tudo conforme, tudo certinho. Principalmente se você for trabalhar com essa questão visual, você vai gravar algum vídeo, igual a gente está fazendo aqui, coisas que vão estar mostrando o ambiente, é interessante que ele esteja bem alinhadinho, certo? Vamos falar, a gente meio que mesclou aí, mas voltando para as desvantagens, que é interessante comentar, tem até o exemplo aqui da imagem no caso. Desvantagens aqui, tem criança, né? No caso o professor Julio, ele tem filho em casa, então ele pode falar um pouquinho melhor como seria esse trabalho em casa. Por exemplo, né, o que acontece muito, nesse período de quarentena, às vezes nós fizemos algumas reuniões, certo? E às vezes o que acontecia? A gente estava no meio da reunião, a gente tinha que parar a reunião porque tinha que acudir o filho estava fazendo algum tipo de arte, que é comum para as crianças, né? Agora, a gente tem que ter esse jogo de cintura para que os filhos não atrapalhem no horário de trabalho, né? A gente tem que ter um ambiente adequado. A gente não pode ter, como está falando aí no slide, distrações, certo? Exato. E não só filhos, né? Envolve muito, de repente, agora que tem bastante repórteres, as pessoas trabalhando home office, aí você tem vários vídeos circulando pelas redes sociais. De repente a pessoa está lá gravando um vídeo sério, uma notícia, passa uma criança correndo, ou a esposa, o marido, o irmão, alguma pessoa passa ali, então você vê que tem muita distração. Então, se você deixar se desligar por qualquer coisa que acontecer ali no ambiente, você vai estar não fazendo o seu serviço de forma ideal, certo? Tem muito também a questão de você estar ali com Netflix disponível, com as redes sociais, seu celular, teoricamente ninguém está te vendo. Então, você vai trabalhar enquanto o seu patrão não está vendo? Então, tem todas essas questões. Então, tem que evitar bastante as distrações.
o pessoal sempre diz, quando eu faço esse tipo de serviço, eu acredito que o Julio também, é fazer um ambiente profissional. Você coloca ali, faz o seu escritório certinho, deixa a bancada organizada como se você estivesse na empresa. Não adianta aqui, de repente na sua casa, ou no lugar que você vai trabalhar, tá tudo desorganizado e você querer fazer um trabalho coerente aí. Por exemplo, às vezes a pessoa não tem disciplina suficiente, né, para ter no mesmo computador do trabalho aquele jogo que ele gosta de jogar, né? Aí o que acontece? Ele vai trabalhar, ele olha o ícone do jogo e acaba abrindo o jogo, né? Fala, só mais um pouquinho, no meio do horário de trabalho. Um amigo chama, né? Não é bacana, não é legal. Então, você tem que se policiar, você tem que se conhecer, saber se você tem disciplina suficiente para respeitar esse horário. Caso não, então às vezes 2 computadores podem resolver esse problema, né? Você tem um ambiente onde você fecha ali, aquele computador não vai ter joguinho, aquele computador não vai ter distrações, não tem nada do tipo para mim distrair do meu serviço. Aquele ambiente vai ser isolado, vai ser um ambiente onde, se eu sentar naquela cadeira, eu vou trabalhar ou eu vou estudar, certo? Focar. Às vezes um ambiente ajuda muito. Certo? A questão da interatividade como desvantagem, o que isso significa? Você não vai ter ali ninguém para, de repente, ficar te cobrando, você conversar e tudo mais. Então você tem que ter cuidado com essa questão da interatividade. Não tem ninguém ali para trabalhar com você. Porém, você também não pode ali, de repente, ficar só no WhatsApp conversando com a pessoa também, que às vezes ele está trabalhando, mas um está atrapalhando o outro. Então tem que ter esse cuidado. Por exemplo, a questão de feedback, né? Vocês já devem saber o que é feedback. Né? Feedback é uma forma de você exercer seu trabalho e depois ter uma pessoa para falar, você podia melhorar nisso, você foi muito bem naquilo, então vamos caminhar sempre para melhoria contínua, certo? Isso é um feedback. Às vezes as pessoas precisam, não só gostam, como precisam de feedback para saber se está fazendo certo, para continuar nesse caminho, para não desanimar, certo? E aquela cobrança ali, né, que a maioria das pessoas reclama, mas tem muita gente que não consegue trabalhar sem, que é o seu encarregado, o seu supervisor. Você não vai ter isso, então não vai ter ninguém te empurrando ali. Você tem que ir por conta própria, você mesmo tem que se cobrar. Não vai ter ninguém ali, isso não pode, isso pode. Você vai ter as normas para você seguir, mas aí você tem que ter a sua disciplina para não estar fazendo isso de forma errada. Lembrando, pessoal, que a gente está falando essas coisas, mas você tem que se conhecer e cada pessoa é uma pessoa. Tem gente que se dá muito bem tendo um feedback, tendo uma cobrança em cima, ela trabalha ótimo com isso. Tem pessoas que não conseguem trabalhar sob pressão, certo? Então você tem que se conhecer para poder saber se o home office deve ser feito de uma forma ou de outra. Certo? A questão da carga de trabalho aí depende, né? Acho que o Julio pode falar um pouquinho sobre isso, essa questão de demanda, de trabalho em horário comercial. Com certeza, muda bastante. Né? A gente sabe que home office pode ser flexível, como a gente comentou anteriormente, né? Tem cargas de trabalho que não são muito altas, mas tem cargas de trabalho que às vezes nós exageramos, por exemplo, por demanda. Você precisa criar aquele site. Então vou criar aquele site que só vou entregar semana que vem, vou criar tudo hoje. E trabalha por 12, 14 horas seguidas naquele trabalho. Isso normalmente leva a um trabalho mal feito. Por quê? Você precisa distrair a cabeça, você precisa descansar, você precisa ter uma mente leve para você trabalhar e fazer o seu trabalho direitinho, seguindo uma rotina, com calma, com pausa, não tentar atropelar aquela situação. Isso, né? Já puxando isso que o Julio falou, a gente vai falar também agora sobre rotina, certo? Vamos dar umas dicas primeiro, depois a gente volta para a rotina. Como que funcionaria? A gente já falou sobre o ambiente sem distrações, o local silencioso, a iluminação, né? Que você vê que vai trabalhar totalmente no escuro ali, a vista só para o monitor, você pode gerar um problema de vista muito fácil, muito rápido. Às vezes até a questão de usabilidade de óculos, né? Às vezes a pessoa fica muito próxima do monitor, precisa usar um óculos, e você deixar isso para mais tarde pode causar um problema muito grande para você. Exato. Por exemplo, até mesmo na digitação a gente cobra muito postura, né?
você tem que ter uma cadeira adequada, você tem que manter a postura certa, certo? Para um home office não virar um problema futuro. Exato. A questão de planejar as tarefas do dia. Você tem que saber o que você vai fazer. Vou acordar 8 horas, vou fazer isso, vou fazer aquilo, ou vou acordar 11 horas, vou começar a trabalhar aqui. Então, assim, você, esse horário é para isso, esse horário é para aquilo, tem uma pausa aqui, fazer com disciplina como se você estivesse realmente dentro da empresa. Com certeza, né? Tem bastante gente que utiliza o famoso checklist, né? Você coloca, escreve, tem uma planilha com os afazeres e vai selecionando, essa aqui eu já fiz, vamos para a próxima, essa aqui eu já fiz, vamos para a próxima. E você vai criando uma disciplina, uma rotina em relação a tarefas que você tem que fazer no dia a dia. Certo. A questão da conexão da internet, que é muito interessante. Tem pessoas que hoje em dia ainda têm uma conexão praticamente de escada, né? Não que seja de escada, mas 1 mega de internet, dependendo do trabalho que você vai estar exercendo, se não for uma boa qualidade, não tem jeito, dentro do trabalho que você vai estar oferecendo ali. Com certeza, né, pessoal? Se você falasse que você tinha 1 mega de internet há 5 anos atrás, já estava bom, ótimo, maravilha. Mas as coisas vão evoluindo, né? Antigamente a gente tinha sites com apenas texto, depois nós evoluímos para imagem, agora temos vídeos e músicas rodando no fundo, então cada vez você vai precisar de uma internet melhor. E isso, daqui 5 anos, a gente vai falar de 30, 20, 15, 20, como está falando aí no slide, isso vai ser pouco. Tá? A evolução é contínua, ok? E você precisa de uma internet boa, precisa de uma internet, como está falando, estável. O que quer dizer isso? Estável, né? Parece uma palavra difícil. É simplesmente aquela internet que não fica caindo o tempo todo, certo? Que acontece muito. Uma má configuração de internet, seu roteador fica caindo, seu computador fica caindo. Isso não pode acontecer com home office, né? Lógico, depende muito da situação. Às vezes você trabalha por demanda, não é tão necessário uma internet estável. Às vezes você trabalha com videoconferência, aí você precisa de uma internet de acordo com o serviço, estável, né? Então varia bastante, certo? Mas é interessante que a sua internet seja boa, certo? Dependendo do serviço que você vai realizar. Algumas outras considerações aqui também. A questão da vestimenta. Que eu posso dizer falar disso. Você vai trabalhar, vou fazer um serviço ali, uma cobrança, alguma coisa. Trabalhar de pijama, acabou de acordar ali, trabalhar sem camisa. O nosso corpo, ele entende que ele não está profissionalmente ali. O corpo sabe, eu estou de pijama, eu estou na hora de dormir de repente, eu não estou ali para trabalhar corretamente. Você vê que numa entrevista de emprego, você não vai com qualquer roupa para trabalhar, você também tem um uniforme, né? Tudo isso exige uma roupa adequada. Por exemplo, até mesmo não relacionado à roupa, no caso de você acabou de acordar, por exemplo, você começa a trabalhar às 8 horas, você criou a sua rotina, às 8 horas você começa a trabalhar, aí você acorda 5 para as 8. Isso é totalmente errado, você tem que acordar, você tem que passar uma água no rosto, você tem que tomar um café da manhã, às vezes assistir um jornal, assistir alguma coisa, conversar com alguém para você despertar, né? Despertar, exatamente. Né? Então, a roupa também inclui nisso, né? Você não vai utilizar um pijama para trabalhar, professor, mas é mais confortável, eu me sinto melhor assim. Mas aí você já não está sendo profissional. Para ser trabalho, né? Você não está focado nisso, você está tão relaxado que a sua produtividade diminui. Certo. A questão de dicas é mais ou menos isso. Agora, voltando para a parte da rotina, que a gente ia falar antes, a questão da rotina que o Julio estava falando. É interessante que você saiba o que você vai fazer. Acordei, o que eu vou fazer hoje? Como vai ser o meu serviço hoje? Aquela coisa imprevisível. Então é interessante você ter a rotina separado do seu lazer ali, da sua casa. E quando a gente está em casa, a gente pode confundir bastante isso aí, igual a gente já falou. Eu vou almoçar ali, vou sentar para ficar um pouco no Facebook, no Instagram. A hora que você vai ver, já passou 2 horas, 1 hora. Tem gente que passa até mais tempo que isso num jogo ou música de repente. Então tem que ter cuidado com essa questão da rotina e da organização do ambiente de trabalho. E até mesmo vocês entenderem que intervalo é pausa. Então, por exemplo, você está trabalhando, certo? Trabalhou por 4 horas, vai fazer um intervalo, certo? Aí você vai lá e abre o seu joguinho. Não, já está errado. Você vai fazer um intervalo, você tem que dar um descanso para a mente. Normalmente os jogos, ele te exigem mais ainda. Então você não descansa o cérebro, não dá aquela relaxada. O intervalo é para parar, seja de 15 minutos, meia hora, 1 hora, mas intervalo
para descanso, ok? Certo, igual o Olho disse aí, não adianta você querer trabalhar direto 10, 12 horas, tem gente que quer fazer ali ou na última hora ou simplesmente pegou um serviço por demanda, quer terminar logo para poder ficar livre. É interessante que você trabalhe 2, 3 horas ali, dá uma pausinha, toma um café, dá uma relaxada para você conseguir manter o seu rendimento adequado, certo? A gente tem que verificar a questão de postura também, porque para trabalhar home office, normalmente você vai ficar sentado o dia inteiro, certo? Quem já fez digitação com a gente sabe que a gente preza muito a altura do monitor, posicionamento sentado na cadeira, né? Posicionamento das mãos no teclado. Tudo isso a gente fala na parte de digitação e é importante você aplicar no home office também. Certo. Mais algumas coisinhas aqui. Falar um pouco sobre as vagas, né? Como são as vagas de emprego que a gente encontra. A gente pegou uma imagem aqui do InfoJobs, certo? Que são alguns anúncios de emprego para você estar verificando como são disponibilizadas essas vagas. Então, por exemplo, como você pode ver a primeira vaga aí, fala, professor, não tem nada a ver comigo, é desenvolvedor PHP, quer dizer que a programação não é a minha área, certo? A gente já pegou algumas para você ter noção. Desenvolvedor normalmente trabalha por demanda, certo? Então, eu preciso de um e-commerce pronto para tal data, eu preciso de uma correção num problema. Então, eu tenho a demanda, eu tenho uma flexibilidade de horário. Tradutor sênior, então você precisa traduzir algumas coisas, certo? Você também trabalha por demanda, ou pode ser um tradutor em tempo real. Você está com uma pessoa e uma videoconferência, né? Você precisa traduzir instantaneamente para o seu cliente o que ela está falando e ao mesmo tempo traduzir do seu cliente para a pessoa que está do outro lado. Exatamente. Você vê que as vagas aqui elas são um pouquinho antigas, mas só para estar demonstrando para vocês, muitos desses trabalhos às vezes sofrem com alguns golpes também na internet. Então você tem que tomar cuidado com alguma coisa assim, ganhe dinheiro, ganhe 2, 3 mil trabalhando 1, 2 horas por dia. Também não é bem assim. É um trabalho real. Você não pode cair na ilusão de que vou trabalhar em casa é a mesma coisa que ganhar dinheiro fácil. Não é bem assim, é tão difícil quanto ou até mais difícil, na minha opinião. Ficar bastante atento em questão de pirâmide também digital, né? Porque algumas pessoas já devem conhecer muito sobre isso, não vou entrar em detalhes, mas é praticamente assim, eu vou compartilhar um link, vou colocar R$25 nesse site, compartilho o link, e cada vez que a pessoa entrar e virar meu sócio, ela coloca R$25, eu ganho 10. Tem que tomar cuidado que existe bastante... Que é um marketing multinível, né? Que bastante coisa assim relacionada. É importante a gente saber diferenciar, saber conhecer as empresas que realmente trabalham sério com isso. É importantíssimo você conhecer para quem você está trabalhando, não simplesmente pegar trabalho à torta e direito, pessoas que prometem e não cumprem, certo? Exato, tem que ter bem cuidado. Importante isso aí também, ok? Certo? Então, assim, são vagas diferentes. Por exemplo, hoje em dia, devido ao que está acontecendo no mundo, você vê que tem muitas empresas que tiveram um susto ali, tiveram que improvisar, fazer o home office, certo? Você vê bancos, as pessoas já estão trabalhando em casa, empresas de telemarketing. Então, é uma tendência que tende a aumentar, certo? Ela já existe há algum tempo, mas agora ela está sendo um pouco mais disseminada aí e virando uma forma nova de trabalhar. É interessante também deixar claro, pessoal, que às vezes o trabalho home office ele pode não ser 100% home office. Nós pegamos aqui só vagas 100% home office pela situação de hoje, certo? O que provavelmente vai acontecer com a escola é que tenha um período parcial presencial, né? Então, por exemplo, 70% presencial, 30% home office, certo? Tem algumas videoaulas para vocês assistirem em casa. Então, é importante que isso é evolução, certo? É lógico, a gente não vai ter aula para pessoas que estão na segunda, terceira série dentro de casa, home office, porque é difícil a criança entender que ela tem que focar nos estudos, certo? Mas isso provavelmente vai acabar sendo uma realidade brasileira a partir de agora, né? Exatamente. Estudo em casa. Mundial, né, praticamente. E vamos passar algumas considerações agora para vocês, certo? Então, para a gente encerrar aqui, a gente queria deixar a gente à disposição para vocês nos endereços de e-mail que estão aí abaixo do vídeo.
falar para vocês, pesquisem, investiguem, vê o assunto, é um assunto bem interessante, é uma proposta de emprego recentemente aí que está sendo bem adotada pelas empresas, então é bem interessante que você saiba o que está acontecendo. E está na hora, né? Se você estava esperando a hora certa, essa é a hora certa, tá? Com essa pandemia que está acontecendo aí, mesmo as empresas que não gostavam muito do assunto estão sendo obrigadas a enxergar isso como uma opção. Uma transição para modernidade, né, para essa era da informatização, a internet das coisas, que ela teve esse certo empurrão por causa dessa pandemia que a gente está vivendo, mas isso de certa forma, essa questão da tecnologia nas empresas é boa, porque ajuda muitas empresas que de repente sair daquela coisa de trabalhar com muito papel, muita coisa arcaica, e novas formas de você estar realizando um serviço, às vezes de uma forma até melhor do que da forma convencional. Certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Tem nosso contato aqui embaixo, tá? Pode entrar em contato com a gente, fica à vontade. Certo? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, manda um e-mail aí pra gente, ou entre em contato com a escola que a gente está à disposição. Tá bem? Então, muito obrigado.